Antes da gente começar a fazer a parte de cima, a parte de sombra, eu quero mostrar um truque pra vocês. Pra poder ficar isso aqui, ó, esse marcadinho aqui em cima, de uma parte mais escura até a parte mais clara, a gente precisa saber onde é essa altura aqui. Como que a gente vai saber? Eu vou colocar um pinguinho, bem pouquinho aqui, ó, na raiz dos cílios e vou olhar pra cima, ó, marcou aqui, tá vendo? Então aqui eu já sei aonde que é meu ponto, então eu vou criar o ponto imaginário, porque eu sei aonde que tá, mas eu não posso deixar essa base aqui. Então eu já sei aonde que é o ponto, então eu vou apagar isso aqui, tá? É mais ou menos aqui. Então eu vou pegar um pincel gordinho assim, aquela primeira sombra, esse marrom mais claro, e vou aplicar aqui no côncavo. Só que eu tenho que aplicar acima daquele ponto que eu marquei. Porque aquele ponto que eu marquei para baixo, eu vou apagar tudo, igual tá aqui, ó. Então não adianta eu ficar fazendo esfumado aqui, sendo que depois eu vou apagar tudo. Então tem que ser daqui pra cima, daquele ponto pra cima, tá? Então, primeira sombra, pincel fofinho, encaixa aqui no cantinho externo, pra poder já conectar com a parte de baixo. E vamos fazendo esfumado aqui, ó, com o primeiro marrom. E aí vem, ó, até cá no cantinho interno, tá? Eu quero esfumar até aqui, ó. Ó, tá saindo. Gente, o boteco do Gustavo Lima não tô deixando eu gravar. Mas seguimos firme, tá? Ó, bolinha, trenzinho, vassourinha, tá? E ó, esfumado aqui tá pronto. Já fiz o fundo aqui do esfumado, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar um pincelzinho menor de esfumar e vou vir com a segunda sombra, aquele marrom mais escuro. Onde iremos aplicar? Da mesma forma que aplicamos esse aqui, só que em uma área menor, para que esse marrom entre dentro do marrom mais claro. Então vamos começar aqui, ó, no cantinho externo. Vou marcar lá em cima, lembra que a gente marcou um ponto aqui? Então, vou marcar aqui um ponto, ó. E aí, agora eu vou marcar aqui no cantinho interno. Ó, 3 pontos. Agora, é unir esses 3 pontos aqui para poder fazer o côncavo, ó. Lá em cima, tá? Lembra que não é no côncavo mesmo, porque o côncavo a gente vai cortar. Então, eu preciso que esteja aqui, ó, acima daquele ponto. Então, vai valer pro lado de cá e vai valer pro lado de lá. Então, primeiro vocês marquem aqui, dá a volta no olho, de pouquinho em pouquinho, pra não sujar a pele, pra não fazer bagunça. Ó. Começa a fazer o contorno. E assim segue, ó. Vem até o início aqui, porque aqui a gente vai cortar. Cortar que eu falo é vir com a base pra poder fazer essa parte aqui, ó, bem certinha. Ó. Segue. E vai ficar esta bolinha esquisita, tá? Agora a gente limpa o pincel. Lembra do primeiro esfumado que a gente fez com uma sombra só? Limpa o pincel e vem esfumando aqui as bordinhas, ó. Só que nós vamos esfumando essas bordinhas para poder entrar dentro do outro marrom, do marrom mais claro. E essa parte aqui agora tem que ter, assim, muita paciência, tá?
Aí você esfuma, 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 esfuma. Na hora que você achar que tá bom, aí você esfuma mais um pouco. Tá? Bem nas bordinhas, ó. Só nas bordinhas. Não vai pegando daqui e esfumando, não. É só nas bordinhas pra poder entrar no marrom mais claro. Bolinha, trenzinho, vassourinha. E aí continua indo, ó. Esfuma, esfuma, esfuma. A hora que você achar que tá bom, você esfuma mais um pouquinho. Ó, seguimos esfumando. E percebam que eu não peguei mais sombra, eu fiquei só ali esfumando a bordinha. Ó, tá começando a nascer esfumado. Eu vou voltar com o pincel mais gordão e com um pouquinho da sombra mais clara. E vou aqui nas bordinhas, tanto para intensificar um pouco desse marrom que tava embaixo, que eu posso ter escondido um pouco, e tanto para o pincel gordão dar uma ajudada nessa esfumada. Ó, tá nascendo, mas ainda tá marcado, ó como tá marcado. Então eu vou voltando, pego um pouquinho de sombra onde precisa, vou dando umas batidinhas. Gosto muito de batidinhas também. Ó. Às vezes eu pego um belisco de sombra e vou dando batidinhas. Pronto, minha sombra está pronta, tá? Vou só voltar um pouquinho aqui com outro pincel para dar um acabamento. Pode ser um pouco de toque também. Agora chegou a parte mais crítica da maquiagem. Como que a gente vai fazer este corte aqui bem certinho e na mesma altura desse aqui? A gente vai pegar um pouco de base e um pincelzinho de língua de gato, tá? É interessante que seja um pincel redondo. Ó, que tenha essa parte aqui redonda para poder encaixar certinho e a gente conseguir fazer. Então, vai pegar um pouquinho de base ou corretivo, você escolhe. E eu vou colocar aqui, ó, bem no meio do olho, na raiz dos cílios, tá? Ó. E agora a gente vai olhar pra cima, ó. Observem como que já ficou marcado. Isso aqui é o ponto alto do corte. Neste caso dessa maquiagem aqui, ele tá vindo, esse corte, esse cut crease vai ser um meio cut crease. Ele vem da parte interna até aqui mais ou menos. Eu ainda venho um pouquinho mais pra cá, bem pouquinho, uns 2 milímetros. Mas aqui não vai ter cut crease. Tem gente que usa isso aqui todinho. Tem gente que começa daqui e vai pra fora, que é o cut aberto. Então, e tem esse que é o meio cut crease que a gente tá fazendo hoje. Então, pega mais um pouquinho de base e eu gosto de ficar fazendo isso aqui, ó. Pegar a base e tirar um pouco o excesso, tá? Pra não vir melecando tudo. Joga o pescoço assim pra cima, pra gente poder ter visibilidade aqui do olho. E aí, ó, começa a carimbar. Presta atenção, ó. Carimbar, eu não vou mexer com o pincel. Olha, eu apenas carimbei todo o contorno aqui. Agora é aprimorar um pouco mais esse contorno. Então vai lá, pega um pouquinho do pincel, da base, faz isso aqui, ó, na mão, pra achatar o pincel e deixar ele bem fininho. E aí agora é hora de acertar isso aqui. Isso aqui, gente, é igual delineado. É treino pra ter habilidade. Ó.
carimbando, por isso que eu falo que aqui tem que ser redondo, porque aí você consegue carimbar e fazer certinho, ó. Aí às vezes eu já começo a arrastar para criar uma linha. Ó, e o corte tá feito. Então vocês conseguem ver aqui em cima, ó, que tem uma parte mais escura do esfumado, que aí vai saindo mais clara até encontrar com o marrom mais claro. Se eu não tivesse feito aquele ponto no início, para eu saber aonde que fica o ponto alto, eu não ia conseguir ter esse degradê aqui bonito, ó. Na hora que eu fosse fazer o corte, eu ia esconder a parte do marrom. Então o que a gente faz agora? Pega um pouquinho da base e vai preencher aqui, ó, limpando toda essa área pra gente poder vir com a sombra clara. Até aonde eu vou? Eu vou até aqui mesmo, até onde que marcou, ó, até onde que foi o outro aqui, um pouquinho mais do olho. E aí é preencher isso aqui com a base ou com o corretivo. Aí a gente limpa um pouco esse pincel, tira o excesso e vem meio que dando uma esfumada já aqui, ó. Sabe quando a gente pega a esponjinha ou o dedo e faz assim pra assentar? É isso que a gente tá fazendo. Então eu tô fazendo com o próprio pincel, só que aí eu vou tirando o excesso de base e volto com o pincel. Se eu vier com a esponjinha aqui, eu vou bagunçar tudo, porque a esponjinha é grande nessa área. Então quem vai fazer isso vai ser o pincel, ó. Então, corte feito, tá? Vamos selar, aproveitar que isso aqui tá tudo molhado, óbvio, né? Se a gente vai selar, vamos aplicar esta sombra aqui, ó, que é uma sombra bem amarelinha, mas não adiciona cor, pode ser um pó também, funciona, tá? E aí eu vou aplicar com um pincelzinho que tava aqui na reta também, e vou aos poucos, ó, dando batidinhas pra poder selar. Vocês vão ver que nem vai adicionar cor, mas tem que tomar cuidado pra não acabar com a linha que a gente fez, com o corte, né? Então, seguimos selando tudo. Na hora que for lá perto da bordinha, toma cuidado para não acabar estragando a linha. Aqui, ó. Tudo selado, tá? Como que a gente vai fazer essa parte? Vou voltar com o pincel gordinho, que eu tava com o marrom mais escuro, e vou pegar um pouco do marrom mais escuro. E aí, observe, aqui, como que eu pensei no desenho, como que a gente vê, consegue enxergar. Aqui, essa linha, ela tá fazendo assim, ó, na diagonal pra cá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um desenho assim também. Então, essa linha tá assim, ó, assim. Então, eu vou fazer um esfumado assim, ó. Como se eu estivesse fazendo meio que um delineado, tá vendo? Ele vai ficar meio na diagonal assim também, ó. Então, eu vou pegar a sombra e vou esfumar aqui, ó. Vou depositar aqui no cantinho do olho. E venho com ela de forma lateral. Tá depositando. E ao mesmo tempo, você já vai tentando esfumar essa bordinha aqui. Ó.
Para dar um encontro legal aqui agora, a gente vai pegar um pouquinho da primeira sombra. Lembra? Tinha um marrom mais claro aqui, um marrom mais escuro. Agora eu quero colocar um marrom mais claro aqui, ó. Na divisão aqui. Ó, tô usando o mesmo pincel que eu usei na parte de baixo. Aí eu já tô colocando aqui na divisão. Aí eu já vou esfumar com a parte clara, ó, eu tô fazendo a divisão, aí o esfumado aqui com a parte clara e com a parte escura. Que eu tô colocando um marrom mais claro no meio de duas cores. Aí eu volto com um pouquinho da sombra aqui escura para dar mais um acabamento aqui, ó. Tá? Então fica assim. Então, a partir daqui, você pode simplesmente parar a sombra aqui onde você está, colocar os cílios postiços e ótimo. Detalhe. A gente esqueceu de fazer um pequeno detalhe. Vou voltar com esse pincel ponta de lápis que eu usei a sombra marrom escura. Bem na pontinha eu vou colocar um pouquinho de sombra e vou vir aqui, ó, usando a pontinha do pincel e vou intensificar o marrom em volta do corte que a gente fez. Não é em cima do corte, é pra fora do corte, aonde que tá o marrom, só que nós vamos dar uma intensificada, ó. Só com a pontinha do pincel. Ó, mas agora ficou marcado, né? Então eu vou limpar bastante o pincel e vou tirar essa marcação. Às vezes eu volto até com aquele de esfumar mesmo, ó. Só para tirar um pouco essa marcação, tá? Então, a parte escura começa daqui, vai até aqui e na parte vertical ele vai subindo, criando o esfumado. Então, como eu tava falando, você pode parar aqui e colocar uns cílios postiços para poder ficar na maquiagem mais neutra. Mas, como já estamos aqui, já aprendemos muitas coisas, eu quero que você aprenda mais. Eu quero também aguçar a sua criatividade e colocar brilho, colocar cor, e é isso que a gente vai fazer agora. Neste exato momento, eu vou pegar uma colinha de cílios postiços e vou colocar aqui, ó, somente na parte clara. Para espalhar essa cola, eu vou pegar um outro pincel fofinho e venho espalhando a cola aqui, ó, dando batidinhas em cima do claro. Espalhei, limpo o pincel para tirar o excesso de cola e vou vir com um pigmento rosinha, ó. Somente na parte clara. E por que um pincel fofinho? Primeiro, para ele espalhar a cola de forma uniforme e sem ficar aquele tanto de cola em um canto. E segundo, porque eu quero o pigmento mais colocado pouco, eu quero que ele seja aplicado também de forma suave, eu não quero que ele fique acumulado em um canto, ó. E aí eu apliquei o pigmento, ó, que tem reflexo rosa, certo?